Saudações a todos. Vamos buscar então algumas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, logo no início, na introdução, ele termina, aliás, a introdução colocando que esta obra, que o Evangelho, é para uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Ele quer dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo baseado no Evangelho de Jesus, evidentemente, Porque justamente o Espiritismo é uma retomada, uma revivência do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus nos seus tempos primeiros, nos seus tempos primitivos, Com a simplicidade e veracidade da forma como eram entendidos aqueles ensinamentos nos seus primeiros tempos, no cristianismo nascente, que depois, ao longo do tempo, foi sendo deturpado ali algumas interpretações. E ele coloca então que os espíritas nela encontrarão, além disso, aplicações estabelecidas, aliás, aplicações que lhes concernem mais especialmente. Por quê? Porque além das passagens de Jesus, dos textos dos 4 evangelistas, há também, Kardec também coloca ali as comunicações de espíritos que esclarecem, que ampliam, que trazem a interpretação dessas passagens, nos auxiliando numa compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus. Mas é um livro que alcança a todos, A todos, porque são baseados, ele é todo baseado nos ensinamentos de Jesus. Então pode atender às necessidades, aos anseios de todas as religiões, todas as formas de crença. Então, continuando aqui, graças às comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível. Por que ele fala de maneira permanente? Porque essa comunicação sempre existiu. Evidentemente, que essa comunicação do plano espiritual com os encarnados sempre existiu. Do plano espiritual inferior, como dos espíritos de condições melhores e superiores, nos seus mais variados graus. Sempre existiu, mas a partir desses tempos, que foi justamente esse terceiro momento da Terra, essa terceira revelação em que Jesus volta dessa forma, através da revivência dos seus ensinos, essa comunicação se faria mais presente, porque a mediunidade ninguém segura, A mediunidade ninguém segura e ela se faz presente, e não haverá como desconsiderar fatos, Então, a mediunidade se alastra, ela vem se dando cada vez de uma forma mais intensa em todos os pontos, e chegará um momento em que todos terão que se render a essas evidências, Mas continuando aqui, retomando então, para não perder o sentido, graças às comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, essa última colocação em que Kardec encerra a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
nos fala dessas vozes do céu, né? E nos leva ali a recordarmos daquele ensinamento de Jesus que se volta aos discípulos e diz: que se vocês se calarem, as pedras falarão, né? E por que as pedras falarão? As pedras significando ali o túmulo, né? Então, as vozes dos espíritos falarão. Então, mesmo que ali os discípulos, todos aqueles seguidores de Jesus, se calassem, ou viessem a se calar por necessidades, enfim, né? Mesmo que eles se calassem, as vozes dos céus viriam, porque já estava prevista, né? Jesus já traz claramente essa necessidade desse novo momento de amadurecimento na Terra, porque nós sabemos que Jesus veio no tempo de uma maioridade espiritual da Terra. Ele veio no tempo certo, em que já havia muitos que entenderiam a sua lição, a sua proposta, a sua boa nova, né? O seu convite ao reino dos céus. Mas ele sabia que não seria suficiente e já coloca esse terceiro momento que se estende, né? É um terceiro momento que se estende e se estenderá até que todos os corações se rendam a essas evidências, né? E vemos então, continuando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos pegar aqui quando Kardec fala no capítulo 6º, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Que é um ensinamento de Jesus, né? Ele colocou ali como tema do capítulo uma passagem de Jesus, muito clara. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus era tão claro nas suas palavras. E é claro, todos nós percebemos que a chave do nosso progresso está na aceitação, não só na aceitação da reencarnação, porque muitos, ao tempo de Jesus, aceitavam a reencarnação. Era um fato muito natural ali entre os judeus, né? Aceitavam perfeitamente a encarnação, mas não tinham uma compreensão mais profunda. Então é isso que nós temos que buscar, uma compreensão mais profunda da reencarnação, para que realmente pautemos a nossa vida nesse conjunto de vidas, né? Especialmente a partir de agora para os dias vindouros. Porque esse conhecimento, é essa certeza que nos norteará as escolhas. Não tenhamos dúvida que aquele que sabe que voltará, ele terá ali um controle maior sobre as suas escolhas infelizes. Porque ele sabe que mesmo que ele consiga nessa encarnação até ser feliz, como acontece muitas vezes, você comete crimes ali de todos os gêneros e continua feliz, desfrutando até dos resultados daquele seu ato, enganando-se a si mesmo, né? Mas a partir do momento que você sabe que você voltará e terá que dar conta de tudo isso, você vai pensar com mais cuidado antes de tomar uma atitude infeliz. Se nós pensarmos na Índia, nós sabemos que os indianos, eles têm como conhecimento, desde os tempos idos, a reencarnação. A reencarnação para esse povo é algo que norteia a todos eles, ou pelo menos quase a todos. E baseada ali nas religiões, né, que eles professam, o budismo, o hinduísmo e algumas outras, esse conhecimento da reencarnação é muito forte. E se formos ali verificar, né, nós temos os dados de que o número de habitantes ali é uma exorbitância, né? É uma exorbitância.
comparando-se com os demais pontos. No entanto, é muito, muito menor o número de homicídios. Por que será? Por que será que é muito, muito menor? Porque eles há muito tempo trabalham essa ideia de causa e efeito, que eles chamam de karma, né? Então, essa ideia de causa e efeito, com certeza, ela é o ponto que nos falta. É o ponto que nós precisamos, não só, eu creio na reencarnação, mas de uma forma vaga, sem alcançar realmente ali o profundo significado desse fato, né? De que voltaremos e voltaremos, querendo ou não, negando, apesar de tudo, voltaremos. E é interessante como tem sido deturpada essa ideia e afastada, né? Interpretada de outras formas ali nos ensinamentos de Jesus, né? Ali nos concílios, quem tiver um interesse mais profundo, busque os concílios e verá ali interferências, né? Em determinados pontos para falsear essa ideia da reencarnação, que é muito clara, mas mesmo assim ela continua muito clara para quem deseja compreender. Mesmo porque Kardec teve o cuidado de buscar. Kardec debruçou assim esse espírito gigante, né? Gigante, esse braço de Jesus, esse companheiro de Jesus, né? Que veio no tempo certo nos ajudar a compreender os ensinamentos de Jesus, ele se preocupou com todos os detalhes. E ele traz passagens significativas do Antigo Testamento. Então, mesmo aqueles que ainda professam religiões, que são muito presas ainda ao Antigo Testamento, não só a título de compreensão, porque é muito importante, feliz daquele que tem cultura e conhecimento suficiente para compreender o Antigo Testamento, perceber que tudo é uma sequência. É o judaísmo, o cristianismo, o espiritismo, aquele que consegue linkar, aquele que consegue perceber, feliz, feliz. E nós temos esses grandes homens, né? Porque encarnam entre nós, nos trazendo esses ensinamentos, né? Então, eles nos trazem esta compreensão, né? Esse amarrar das ideias, né? Que vão se completando desde todos os tempos. E é muito importante. Mas nós, mesmo de uma forma pincelada, é importante que compreendamos que existe toda ali uma sequência de grandes verdades. Muito importante que compreendamos isso. E Kardec buscou algumas passagens no Antigo Testamento. Vamos lá em Isaías, que ele coloca: os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, olha, os teus mortos viverão, né? Então, Kardec vai colocar, os mortos não estavam mortos em espírito, né? Ele quis dizer que ainda vivem e não viverão, né? Então, do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão, né? E ele continua, quando o homem, agora uma de Job, quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo?
Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Então, esse trecho é traduzido por Saci desta forma. Já numa tradução protestante de Osterwald, algo assim, né? Ele coloca: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias o meu combate até que chegue minha transformação. Então, numa outra tradução desse trecho de Job, na tradução grega, nós vemos: quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Aqui nessa tradução grega, então, fica muito explícito. E Kardec vai colocar que o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar de regeneração pela água do batismo, como se quer interpretar, né? Que ele certamente não conhecia. Ele não conhecia essa regeneração pelo batismo, que foi uma interpretação buscada depois. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. Então, Kardec coloca que a versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível, porque as outras também são muito claras, né? Findando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então, não há dúvida, não há dúvida. Agora, se nós queremos, e quantos ainda querem, e nós também, mesmo nós espíritas que lidamos tanto com a reencarnação e que não temos dúvidas, uma grande maioria dos espíritas não tem dúvida, porque ele não tem como negar os fatos, ele não tem como negar as evidências, porque muitos deles já participam de reuniões mediúnicas, né? Reuniões mediúnicas sérias, em que não há como duvidar, né, das manifestações dessas vozes que se expressam, trazendo suas dores e amarguras, trazendo suas revoltas, outros trazendo suas colocações sábias para nos ajudar, para nos impulsionar. Então não há como negar a tudo isso, e mesmo que nunca se tenha tido a oportunidade de vivenciar algo dessa parte experimental da doutrina, há toda uma vivência de experiências, há todos os livros, né? Toda a codificação muito clara que Kardec nos traz, infinitas manifestações, não só nas obras básicas que compõem a doutrina, como também na revista espírita, que não deve ser esquecida, que não deve ser desprezada, que é uma leitura imprescindível para mergulharmos ali na vivência de Kardec, no seu dia a dia, porque era uma revista mensal em que ele ia colocando ali o seu dia a dia, né? Tudo aquilo que lhe chegava, muitas das coisas que ele coloca ali no sentido até experimental, para sentir, para observar e para conhecer, então, essa doutrina no seu todo. É muito importante que se acrescente à revista espírita, né? Então, vamos pensar, se estamos vivendo momentos tão decisivos, infeliz daquele que só vê dor, infeliz daquele que só vê esse mundo de provas e expiações que ainda estamos. Evidentemente, estamos em transição, num alvorecer, nos primeiros passos, e esse caminho não é de um momento para o outro, né? Aos poucos vai clareando, como da noite densa começam os primeiros raios, que aos poucos vão clareando e trazendo o dia, e trazendo o sol que nos aquece, que nos renova e nos prepara para um novo dia.
bem vivido, bem aproveitado, conscientes, porque justamente o conhecimento da reencarnação vem nos trazer aquilo que é a grande proposta trazida pela doutrina. O homem deve saber de onde veio, por que está aqui e para onde vai. Fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz. Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca. Vamos finalizar o capítulo 23. Vou retomar aqui da última frase. A maioria de nós fica por aqui, sofre e busca alívio em Jesus, mas não quer a cura, pois para curar, Jesus pede mais do que simplesmente as nossas súplicas. Não teria sentido praticarmos o mal e depois, quando a justiça divina nos apresentar a conta de nossos equívocos, obtermos simplesmente a quitação de todos os nossos débitos com meia dúzia de orações e penitências, e com a frequência ao templo de nossa fé, por determinado período de tempo. Isso não seria justiça nem na terra e muito menos nos céus. É claro que com as nossas preces ao Mestre, com a nossa fé e esperança em seu amparo, haveremos de obter o alívio. Mas, para a cura das nossas aflições, Jesus quer algo mais de nós. Ele quer que aceitemos as suas diretrizes, o seu jugo, e que aprendamos a ser mansos como ele e a ter um coração bondoso como o dele. Nós sofremos porque ainda somos belicosos e orgulhosos. O nosso coração ainda não é como o coração de Jesus. Por isso, não basta tocarmos o Mestre, pedindo-lhe o afastamento definitivo de nossas crises, se não estivermos dispostos a ter um coração humilde e bondoso. Para que o cão não nos leve outra vez diante do pastor, é preciso dar um passo adiante em nossa relação com o Cristo, aceitando voluntariamente a sua diretriz de amor e humildade para a nossa vida. Em resumo, ficará para nós a indagação, feita por Emmanuel. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Essa é uma psicografia do livro Fonte Viva, feita por Chico Xavier e é da Federação Espírita. A oração que encerra o capítulo: Bondoso Jesus, o cão do sofrimento surgiu em minha vida. A dor tem me acompanhado em muitos lances do caminho. Mas hoje aprendi que este cão veio me buscar porque eu me afastei das leis espirituais que você tão bem ensinou, às quais eu, na verdade, nunca dei muita importância. Sempre achei que esse assunto era religioso demais para mim, para a minha vida, mas eu não compreendia que religiosidade é vida, é paz, é o bem em nós. E por isso hoje estou aqui sofrendo. E o cão me encontrou. Eu quero voltar para o seu rebanho, amigo Jesus. Ainda estou com as roupas sujas, com as mãos ensanguentadas, tenho fome e frio, coração gelado. Quero ir até você. Estou cansado de sofrer. Quero o seu alívio, mas quero também a sua cura. Eu aceito o remédio do seu evangelho. Recebo o seu amor e sinto-me digno outra vez para recomeçar meu caminho, pois não vi em suas mãos nenhuma pedra que me acusasse. Eu jogo fora também as minhas pedras, meu orgulho e minha arrogância. Quero aprender a ser bom e a sua bondade para comigo é a maior ajuda que eu poderia receber. Em sua amizade eu descanso, em sua humildade eu me aconchego, em seu coração eu volto outra vez a ser feliz. Assim seja. E vamos para o 24. Como está nosso cesto? Quantos pães vocês têm? Uma frase de Jesus, de Mateus 15:34.
Narra o Evangelho que Jesus havia passado 3 dias consecutivos com a multidão sofrida, tendo realizado inúmeras curas. Eram mais de 4.000 pessoas que se aglomeravam em torno do Mestre junto ao mar da Galileia, dentre as quais se encontravam coxos, aleijados, cegos, mudos e outros tantos doentes que eram colocados aos pés de Jesus. E ele curou todos. Numa passagem de Mateus 15, 29 a 30. Mas, depois de atender muitas pessoas e pretendendo se retirar, Jesus notou que a multidão estava faminta, e foi assim que ele se expressou aos discípulos. Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Passagem de Mateus 15, 32. O Cristo tem compaixão de nós quando vê o sofrimento diminuindo as nossas forças. Ele não nos quer ver caindo de fraqueza pelo caminho e sempre encontra meios de nos socorrer, pois não é do seu desejo que alguém se sinta abatido quando as dificuldades o atingem. E foi com esse propósito divino que Jesus desejou alimentar aquela multidão. Os discípulos protestaram, indagando ao Mestre: como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Está em Mateus 15, 33. É assim que também costumamos reagir, quando diante de tantos problemas que nos parecem insolúveis, não vemos nenhuma saída. E até mesmo duvidamos que Deus possa fazer algo por nós. Mas eu não me canso de repetir esse pensamento do espírito Meimei. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. No livro Uma Psicografia de Chico Xavier, Amizade, da editora Ideal. Jesus encontrou a estrada. Ele formula aos discípulos a pergunta que abre este capítulo: quantos pães vocês têm? E os discípulos respondem: 7 pães e alguns peixinhos. O Cristo pega o alimento existente, dá graças a Deus e parte os pães e os peixes, entregando-os aos discípulos. E eles fazem a distribuição ao povo, saciando a fome de mais de 4.000 pessoas. Mateus 15, 34 a 37. E as escrituras registram que sobraram 7 cestos de alimentos. O amor de Jesus nunca está pobre, repetia frequentemente Chico Xavier. A comida foi tanta que alimentou mais de 4.000 pessoas e ainda sobraram 7 cestos. Quero destacar mais 3 ensinamentos que podemos extrair da multiplicação dos pães. O primeiro deles refere-se à conduta de Jesus ao pegar 7 pães e alguns peixes e, antes de multiplicá-los, dar graças a Deus. O Mestre nos dá uma bela lição sobre a gratidão. Ele tinha apenas 7 pães para alimentar mais de 4.000 pessoas. Jesus não reclama a Deus por ter tão pouco alimento. Ele simplesmente agradece o que tinha em mãos. Dar graças é expressar agradecimento. O Mestre nos ensina sobre o poder da gratidão. Quem agradece o que tem, não importa o que tem e quanto tem, sempre receberá mais. Pela ação da lei de ressonância espiritual anunciada por Jesus. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Mateus 13, 12. Quem é grato pelo que tem, é porque reconhece o que tem, está contente com o que tem, ainda que possa precisar de mais. No entanto, sua conduta mental é positiva, pois reconhece o quanto já tem e, assim, pela lei de ressonância, receberá mais ainda. Quem é mal agradecido, ingrato, é incapaz de reconhecer os bens que já possui. E assim, tendo focalizado aquilo que lhe falta, a lei de ressonância lhe responderá na mesma medida da sua crença, retirando-lhe o que tem. É por isso que a reclamação, a queixa e a ingratidão são grandes obstáculos ao nosso crescimento material e espiritual. Não há prosperidade sem o exercício da gratidão. Jesus, dando graças a Deus por 7 pães,
obtém a graça de mais de 4.000 pães. O segundo ensinamento que podemos deduzir da conduta de Jesus ressalta da observação de que ele, depois de agradecer a Deus, partiu o alimento antes de multiplicá-lo. É a lição da partilha. Quando dividimos o que temos com os outros, sobretudo com os mais necessitados, sejam eles de ordem material ou de ordem espiritual, Deus multiplica nossos recursos. Disse muito bem Antoine de Saint-Exupéry: o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Do livro O Pequeno Príncipe, editora Agir. O Pai Celestial jamais deixará secar a fonte que sacia a sede daqueles que dela se aproximam. Consoante ensina Bezerra de Menezes, quanto mais auxiliardes outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. No livro Caridade. Na verdade, é uma psicografia, Caridade, de Francisco Cândido Xavier, da editora Ide. O terceiro e último ensinamento que recebemos do Mestre está relacionado ao fato de que, para realizar a multiplicação dos alimentos, Jesus não prescindiu dos 7 pães e de alguns peixinhos que os discípulos tinham. É oportuna a reflexão proposta por Emmanuel. Teria o Mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Essa é uma reflexão encontrada em Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier, da Federação Espírita Brasileira. Se desejarmos tocar o coração de Jesus, suplicando-lhe o auxílio para nossas aflições, estejamos certos de que o amigo divino haverá de nos perguntar também: quantos pães você tem? Se procurarmos pela multiplicação do amor em nossa vida, careceremos de ter em nosso coração ao menos um pouco de amor para oferecer aos outros. Se precisarmos do perdão de Deus, haveremos também de ter perdoado alguém que nos tenha ferido. Se pedirmos a bênção da saúde, é justo que ofereçamos a Jesus as migalhas de nossa paz, compreensão e tolerância para com os outros. Enfim, todas as vezes em que suplicarmos as bênçãos a Jesus, verifiquemos antes como está o nosso cesto e o que temos a oferecer ao Mestre, porque ele sempre nos repetirá a indagação: quantos pães você tem? Oração. Mestre Jesus, eu também estou com fome, fome de amor, de compreensão, fome de saúde, de companhia, de oportunidade. Peço que você possa hoje, mais uma vez, realizar a multiplicação dos pães em minha vida. Eu creio que você pode fazer isso, mas eu sei que também devo fazer parte desse milagre. Devo agradecer todas as bênçãos de que já disponho, todas as coisas boas que me aconteceram e as coisas ruins que não aconteceram. Estou olhando para a minha vida, procurando encontrar as bênçãos, e noto como sou rico, afortunado. Tenho problemas, sim, porém tenho muito mais razões para agradecer do que para reclamar. Olho para o meu cesto e tenho poucos pães ali a oferecer. Mas eu compartilho o que tenho, meus bens, meus talentos e capacidades, com meus irmãos de caminhada. Aprendi com você que dividir é ganhar, repartir é somar. E sei que meu cesto, quando tocado por seu amor e sua vontade, vai se encher de pães e peixes. A fartura, a saúde e a felicidade cairão em minha vida como chuva no deserto. Porque aprendi que você trouxe a vida em abundância para todo aquele que for capaz de transformar seu coração. Obrigado, Jesus, por seu amor que nunca me desampara. Assim seja. Eu vou fazer a leitura de uma questão do Livro dos Espíritos, a 918, que está no livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, item 4, Caracteres do Homem de Bem. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita?
A resposta dos espíritos: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O comentário: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano e benevolente para todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olhe essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que os deu, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se recorda destas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Eu vou ler para vocês um conselho do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 34. Em seu auxílio. Conserve a própria fé, por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Guarde otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. Habitue-se à tolerância com tanta fidelidade que consiga se ver sempre na posição da pessoa menos simpática, evitando o ressentimento ou a censura. Cultive o amor ao próximo, com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. Creia na influência e na vitória do bem com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Sustente a própria compreensão de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos, e sim amigos e instrutores em toda parte. Resguarde-se no trabalho, com tanta dedicação ao bem, que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar aos outros. Faça o melhor que puder em qualquer situação, com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso em tempos de crise. Atenda à harmonia onde estiver, com tanta pontualidade que não encontre motivos para perder a própria segurança. Consagre-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações com tanta pertinácia que não ache oportunidade para criticar a ninguém. Se fizermos isso, estejamos certos de que assim venceremos. Sempre que possa e quando possa, abstenha de cometer o mal. A palavra cria a imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. Uma boa semana a todos.